Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamate. Sou o professor Tiago Carneiro, sou professor de matemática. Hoje vamos fazer duas questões, uma mais simples e outra mais complexa, né? Essas questões estão dentro do assunto de teoria dos números. Vamos falar hoje de princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas. Uma forma de demonstrar também teoremas e uma forma de resolver também exercícios, né? Esse princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas, ele foi estabelecido por um alemão em 1834, se eu não me engano é Johann Dirichlet. O nome está aqui, certo? O camarada é esse aqui, que está ao lado da tela. Não sei pronunciar direito, não sei se está certo, mas o princípio da casa dos pombos, essa forma de demonstrar, de fazer também raciocínio, de guardar justamente os conjuntos, né, em gavetas, ou seja, você tem subconjuntos. Na verdade, não é guardar os conjuntos, você tem um conjunto e você tem subconjuntos. E esses subconjuntos é como se você fosse guardar dentro de gavetas, você estabelecer compartimentos. E aí você analisar cada compartimento. Ou seja, o princípio da casa dos pombos, ele estabelece o seguinte: se eu tenho N pombos, né, se eu quero colocar N pombos em N casas, né, vamos supor, uma N é uma quantidade de pombos, certo? Em uma quantidade de casas desses pombos, de N casas. E se o número de pombos, que é N, for maior do que o número de casas, pelo menos uma casa vai conter mais de um pombo. Então, esse é o princípio da casa dos pombos, né? Em que o N é maior do que N, o número de pombos é maior do que o número de casas. Então, pelo menos uma casa vai conter mais de um pombo, certo? Esse teorema a gente vai explicar através de exercícios. Vamos fazer duas questões, uma questão mais simples e a outra mais complexa. Uma questão é uma questão de provas, que geralmente concursos que caem, e uma questão de demonstração. Certo, gente? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, deixe um joinha para quem é inscrito e escreva nos comentários o que achou da aula, certo, gente? Um grande abraço e vamos para a aula. Bom, gente, vamos fazer esse exercício. Primeiramente, um exercício mais simples de princípio da casa dos pombos, que a gente vai justamente com o princípio da casa dos pombos, é chamado também de princípio das gavetas, né? Em que você analisa a quantidade você tem um conjunto e analisa a quantidade de subconjuntos que esse conjunto tem. E que analisar cada subconjunto. Então, um exemplo disso é o seguinte, gente. Ó, qual o número mínimo numa sala de aula de 40 alunos em que 3 destes fará aniversário no mesmo mês? Pronto. Isso aí é um princípio básico. Ele quer o número de alunos, o número mínimo de alunos, e que 3 deles, ou seja, 3 deles, um número mínimo que 3 deles façam aniversário no mesmo mês. Gente, o mês, a gente vai... O ponto-chave aqui é justamente isso aqui, ó, o mês. Então, o conjunto dos meses forma o quê? Um ano, né? Então, você tem aqui, quantos meses tem um ano? Tem 12 meses. Então, você tem aqui janeiro, fevereiro, certo? Março, né? Março, abril, né? Vamos botar aqui primeira e segunda letra, né? Janeiro. Janeiro, vou botar aqui J. Você tem fevereiro, março, certo? Maio, desculpe, março, abril, esqueci do abril.
abril, você tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então eu tenho um conjunto dos meses, né, que forma um ano. Ele disse que ele quer o número mínimo numa sala de aula, ou seja, o número mínimo que 3 desses alunos, o número mínimo que 3 alunos façam aniversário no mesmo mês. Eu tenho uma sala de 40 alunos. Isso aqui não vai, esse dado aqui, 40 alunos, não vai me valer de nada, entendeu? É só um dado da questão, mas eu não vou utilizar em nada essa quantidade aqui. Então eu sei o seguinte, que o número mínimo numa sala de aula em que 3 desses alunos fará aniversário no mesmo mês. Ó, se cada aluno, vamos agora analisar por gavetas. Então, assim, ó, o subconjunto dos meses é quem? É cada mês. Cada mês ele é um subconjunto do ano, né? Da quantidade de conjunto, ou seja, janeiro ele pertence ao subconjunto, janeiro é subconjunto do conjunto dos meses do ano, né? Então, vamos supor que janeiro faz aniversário um aluno. Fevereiro, outro aluno. Março, mais outro aluno. Abril, outro aluno. Maio, outro aluno. Junho, mais outro aluno. Aqui, ó, você vai preenchendo as gavetas, certo? Preenchendo as gavetas. Agosto, ó, setembro, mais um aluno. Outubro, novembro, mais um aluno. Dezembro, mais um aluno. Você vai preenchendo as gavetas, certo? Só que ele disse o quê? Que quer que 3 façam aniversário no mesmo mês, né? Então eu vou colocar mais um aluno em janeiro, mais outro aluno em fevereiro, mais outro aluno em março, mais outro aluno em abril, mais outro aluno em maio, mais outro aluno em junho, mais outro aluno em julho, mais outro aluno em agosto, mais outro aluno em setembro, outubro, novembro, dezembro. E ele quer 3 alunos, eu vou botar mais um aluno aqui. Ou seja, pronto, paro aí. Não entendi nada, Thiago. Então ele quer o número mínimo na sala de aula da quantidade de alunos que 3 desses farão aniversário no mesmo mês. Então aqui, ó, eu posso colocar esse 1 aqui, tanto aqui em janeiro, como posso colocar esse 1 aqui em fevereiro, como posso colocar um em março. Ele quer o mínimo, número mínimo. Então eu tenho aqui, ó, 3 alunos fazendo em janeiro, certo? Mais 3 alunos aqui fazendo em fevereiro, aqui. Mais 3 alunos aqui fazendo em março, certo? Então, o número mínimo que ele quer saber é justamente, você vai somar o quê? Eu tenho 12, 1 mais 1 aqui, 12, com mais 12 aqui, 24, com mais 1, 25. Então, eu tenho 25 alunos que pelo menos 3 desses fará aniversário, certo? No mesmo mês. Então, eu tenho 25 alunos, o número mínimo. É o mínimo que ele quer, certo? Que 3 desses fará aniversário no mesmo mês. Ou seja, o princípio da casa dos pombos, ele sempre vem com o enunciado da palavra pelo menos ou com certeza, certo? Com certeza, certo? Com certeza. Não é probabilidade. Por quê? Porque é o que eu estou afirmando. Com certeza, certo? Então, ele está afirmando aqui. A probabilidade é possibilidades, certo? É a possibilidades. E aqui ele está afirmando, com o princípio da casa dos pombos, com certeza. Então, com certeza, pelo menos 3 desses fará aniversário no mesmo mês. Então, o número mínimo disso é o que? 25. Por quê? Eu preencho as minhas gavetas, com cada gaveta um aluno. Ou seja, minha segunda gaveta eu vou preencher com mais um aluno. Na terceira gaveta só vai precisar de um aluno para pelo menos 3 desses fazer aniversário no mesmo mês. Isso aí que é o princípio das gavetas.
né? Que você tem, no caso, você tem aqui, ó, N pombos. Se você tem aqui, ó, uma caixa com... Você tem 4 casas. Se eu tenho 4 casas de pombo e eu tenho 5 pombos, certo? Para pôr esses pombos numa casa, pelo menos uma casa vai conter 2 pombos, não é isso? Eu tenho um pombo aqui, outro pombo aqui, vou ter 2 aqui e outro aqui. Não é isso? Para poder colocar nas casas. Então aqui, ó, eu vou ter pelo menos em uma casa, não sei se é nessa, não sei se é nessa, não sei se é nessa, ou seja, 2 pombos em uma casa. Esse é o princípio da casa dos pombos. Vamos agora para um exercício mais complexo de demonstração. Bom, esse exercício aqui, eu vou utilizar o princípio da casa dos pombos só para demonstrar a possibilidade, ou seja, ele me diz o seguinte, ó, escolhem-se 7 pontos no interior de um retângulo de dimensões 2 por 3, demonstrar que sempre é possível encontrar 2 pontos tal que sua distância é menor ou igual à raiz de 2. Gente, raiz de 2, ele é aproximadamente, ó, primeiramente, raiz de 2, ele é aproximadamente, certo? Vamos botar aqui, é aproximadamente 1,41, certo? É o valor da raiz de 2, é isso aqui. O que ele quer saber? O que ele quer? Ele quer que eu, justamente, distribua, eu tenho 7 pontos, e que pelo menos, ou seja, 2 pontos, certo? Ou seja, que é possível encontrar 2 pontos desses 7 pontos, e que a distância entre esses pontos é menor ou igual à raiz de 12. Ou é igual à raiz de 2. Gente, vamos demonstrar da seguinte forma, ó. Eu tenho um retângulo, como ele está me dizendo, certo? Eu tenho um retângulo aqui, de dimensões 2 por 3. Então, eu tenho aqui 2 de largura e 3 de comprimento, certo? Ok. Ele disse o seguinte, ó, demonstrar que sempre é possível encontrar 2 pontos, tal que sua distância é menor ou igual a 3. Bom, dentro do retângulo, ou seja, nas extremidades do retângulo aqui, certo? Ele quer o seguinte, que se escolhe no interior de um retângulo de dimensões 2 por 3, demonstrar que é sempre possível, no interior. Ó, eu tenho as distâncias, a gente pode, a distância máxima aqui, eu tenho 4 pontos aqui distribuídos nas vértices do retângulo. Se eu distribuir esses 4 pontos aqui nas vértices do retângulo, certo? É onde delimita o retângulo. E eu vou agora colocar um 5º ponto aqui central, certo? Então, eu tenho o seguinte, que a distância máxima deles aqui é 3. Com a distância, eu vou chamar aqui ponto A, vou chamar aqui de ponto B, vou chamar aqui de ponto C, eu vou chamar aqui de ponto D e eu vou chamar aqui de ponto M. A distância de A a B aqui, a distância máxima do retângulo aqui, é justamente o comprimento dele, a distância máxima dele aqui, certo? Que, na verdade, a distância máxima do lado, né? A distância máxima do lado. Só que a distância máxima do retângulo não é essa, é a diagonal, não é isso, gente? Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter esse traço aqui passando pela diagonal. Então, a distância máxima do retângulo, que é a distância AD. Então, eu vou dizer que AD, a distância AD aqui, como é que calcula a distância? Vai ser justamente, geometria analítica aí, ó, vai ser, eu tenho 2 aqui, vai ser a distância de CD, né, ao quadrado, mais a distância de AC ao quadrado. Então, vai ser 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que eu tenho 9 mais 4, vai ser quanto? 9 mais 4 é 13, não é isso? Então, a distância maior aqui é raiz de 13. Que raiz de 13, aproximadamente, vai ser 3,6. Aproximadamente, vai dar 3,6. Então, é a distância máxima que eu posso ter entre 2 pontos no interior de um retângulo. Mas, na verdade, eu estou nas extremidades. Só que ele quer no interior, né? Então, veja bem, a distância máxima eu já vi que é essa aqui. A distância aqui, ó, se eu for agora distribuir os pontos internos aqui, eu vou delimitar aqui, ó. Eu vou aqui, ó, dividir esse lado, vou dividir esse lado,
vou dividir esse lado, esse aqui, e vou dividir esse aqui, certo? E vou colocar assim, certo? Aqui, vou ligar os pontos aqui, dessa forma. Note que aqui, ó, 3 dividido por 2 aqui, a metade de 3 vai ser o quê? Vai ser 1,5 aqui e 1,5 aqui. Isso a gente está realmente, ó, analisando, certo? Aqui vai ser 1, que é a metade de 2, né? Aqui vai ser 1. Aqui vai ser também 1, ó. Aqui também vai ser 1. Aqui vai ser 1,5. Certo, gente? E aqui vai ser 1,5. Certo? Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Para poder chegar a 7 pontos, eu preciso de 2 pontos. Então, se você for observar, gente, qualquer ponto que se eu escolher um ponto aqui também na linha aqui, ó. Se eu escolher outro ponto aqui na linha aqui, mais 2 pontos aqui, olha só como é que vai ser. Eu vou ter o seguinte, que eu sei que a distância aqui de, ó, eu vou chamar aqui de Q e vou chamar aqui de P. Certo? Vou chamar de Q e P aqui. Pronto, tenho 7 pontos. A distância aqui, ó, de P a M vai ser 1. Concorda? A distância de PM vai ser 1. Então, 1 aqui, ó, ele é menor que raiz de 2. Certo? É menor que raiz de 2. Se eu tenho aqui, ó, a distância aqui, ó, entre, se eu botar aqui P e C, vai ser maior, vai ser 1,5, maior que a raiz de 2. Só que ele quer, pelo menos, é possível encontrar 2 pontos. Então, se você delimitar aqui, dividir o retângulo em gavetas, em triângulos aqui, você vai observar que qualquer ponto aqui, ó, dentro de cada triângulo desse aqui, vai ter uma distância entre os pontos menor do que a raiz de 2, menor ou igual a raiz de 2, né? Ou seja, se eu quero essa distância daqui, ó, de D a M, a distância aqui de D a M, se você for observar de D a M, a distância de D a M, eu vou ter quem? Quero essa distância. Então, eu tenho 1, a raiz, que vai ser o quê? 1 ao quadrado, mais 1,5, que vai ser 3 meios, né? 3 meios ao quadrado. Vamos fazer por fração, que é melhor, né? Então, isso aqui, ó, 3 meios, isso aqui vai ser a raiz. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Eu vou ter 1 ao quadrado, vai ser 1. 3 meios ao quadrado vai ser 9 sobre 4. Certo? Então, 9 sobre 4 vai dar quanto? Vai dar 4, vai dar justamente 4 mais 9, 13, vai dar 13 sobre 4. Vai dar 13 sobre 4, certo? Que aproximadamente aqui, a raiz, tirando a raiz, vai dar 1 sobre 1,8, né? Que é maior do que a raiz de 2. Só que, veja bem, se eu for repartir ainda mais os triângulos dentro desse outro triângulo aqui, qualquer ponto, é isso que eu estou falando, os valores, o maior valor aqui, ele quer 1,8. Só que ele quer saber o seguinte, se é possível encontrar 2 pontos. Então, se eu tiro essa quantidade de pontos aqui e boto mais ou menos aqui, eu vou ter a distância de um ponto, o outro, menor ou igual a raiz de 2. Por quê? Porque a distância aqui é a metade da distância máxima, certo? Eu tenho uma distância aqui, que esse ponto eu já tenho aqui. Então, esse ponto também eu já tenho aqui. Então, eu tenho 5 pontos distribuídos, pontos cujas distâncias são máximas. Então, qualquer outros 2 pontos que eu for relocar aqui, vai ser menor ou igual a raiz de 2. Então, eu botei aqui, ó. Eu botei um aqui e outro aqui. Então, ó, a distância aqui deu 1. É menor do que a raiz de 2. A distância daqui, ó, se eu coloquei aqui, ó, vai ser maior do que a raiz de 2. Mas ele quer, se é possível, encontrar 2 pontos. Certo, gente? Não é todos os pontos, é 2 pontos. Então, a gente viu que é possível colocar 2. É possível.
Ou seja, se eu tenho esse triângulo aqui, certo? Em vez de eu colocar aqui, eu coloco um ponto aqui, ó, eu vou ter esse ponto aqui, ó, M com esse daqui menor do que a raiz de 2, né? Porque se a minha distância aqui máxima é 1,8, então qualquer ponto que eu desloque aqui dentro do triângulo vai ser menor ou igual a raiz de 2. Então, como é que a gente vai demonstrar, como é que a gente vai colocar que a gente formaliza isso? A gente formaliza simplesmente da seguinte forma. A gente vai ver que o formalismo ele vai ser da seguinte forma. Eu sei que a distância de P e M, por exemplo, vai ser menor que a raiz de 2. Certo? Que a distância PM vai dar 1. Raiz de 2 é quanto? É 1,4. É menor do que a raiz de 2. Certo? Se eu tenho uma distância daqui ó, de D e M, vai ser quem? Vai ser 1,8. Não é isso? Só que o meu D e o M já estavam aqui. Certo? O M, o D e o M já estavam aqui. Então, eu posso tirar esse P aqui, esse ponto P aqui, e percorrer e colocar mais ou menos aqui, ó. Se é 1,8, eu posso colocar mais ou menos aqui. Se eu colocar aqui, a distância de P aqui vai ser, P e D aqui vai ser menor do que 1,8. Então, à medida que eu desloco aqui, eu vou aumentando a distância aqui, mas eu vou diminuindo a distância entre M aqui. Então, isso aqui é o que está provado justamente o princípio da casa dos pombos, né? Então, a distância, você vê que a distância máxima aqui, certo? Ou seja, é raiz de 13, que é 3,6, e na vertical a distância máxima é 2. Se você dividir, você já vai ver que qualquer ponto que eu coloco aqui interno do retângulo, certo? Você vai ter esse retângulo, você tem esse retângulo aqui, esse triângulo aqui. Qualquer ponto no interior desse triângulo vai ser menor a distância para qualquer ponto aqui, 2 pontos, menor ou igual a raiz de 2. É uma demonstração visual, certo? É uma demonstração visual mais geométrica, né, gente? Então é isso aí, gente. Ok? Bom, gente, chegamos no final de mais uma aula. Bom, basta saber o seguinte, que quando esse exercício que a gente falou aí, essa de demonstração do princípio das casas dos pombos, a gente tem que justamente observar o conjunto total e depois você estudar os compartimentos, você dividir esse conjunto em subconjuntos e estudar, analisar cada subconjunto. Esse exemplo do retângulo aí, os 5 pontos que eu escolhi foram os 5 pontos em cima das retas que formam um triângulo, o retângulo. Então, e a questão fala do interior de um retângulo. Então é o seguinte, se eu estabeleço um conjunto máximo, certo? Os meus subconjuntos, eu tenho que observar cada subconjunto, certo? E verificar, ou seja, se eu tenho um macro, aí depois o que é que eu vou fazer? Eu verifico o macro para depois eu verificar a parte, né? Eu verifico o todo para depois a parte. Eu escolhi 5 pontos, que esses pontos estão em cima das retas que formam um retângulo. E coloquei um ponto central no retângulo. Que esse ponto central, justamente, a diagonal ela vai passar por esse ponto. Que a distância máxima dos pontos dentro de um retângulo é justamente a distância entre os pontos da diagonal, os pontos que formam a diagonal, né? Então, o que é que acontece? Se eu dividir o meu retângulo em triângulos, em pequenos triângulos, eu vou observar que se eu for colocar 7 pontos no interior do meu retângulo, com certeza, pelo menos 2 pontos, ou seja, é possível encontrar 2 pontos em que a distância entre esses 2 pontos vai ser menor ou igual a raiz de 2. Você viu logo, por tentativas e possibilidades, você vê que você consegue raciocinar e chegar justamente a esse raciocínio, né? Você consegue verificar que isso é possível, né? Através de você dividir minha figura em partes pequenas, partes menores, ou seja, em gavetas, né? Que é
justamente o princípio estudado. Certo, gente? Gente, um forte abraço. Deixe nos comentários o que achou da aula. Próxima aula a gente pode realmente fazer mais um exercício de princípio da casa dos pombos, para depois a gente fazer exercício de divisibilidade, fazer congruência, todos os exercícios de todos os assuntos que foi dado aqui. Para então a gente começar o assunto de teoria dos números um pouco mais complexo. Vamos falar de anéis de um inteiro módulo n, né? A gente sabe que o termo módulo n a gente viu incongruência, né? E a gente vai demonstrar também algumas proposições, né? Lemas corolários, teoremas. E para que a gente chegue a esse assunto, vamos fazer mais exercícios de congruência, de visibilidade, de princípio fundamental da aritmética, para que quando a gente chegar em teoremas como o teorema de Euler-Fermat, por exemplo, a equação de Euler-Fermat, a gente vai fazer numericamente, vai demonstrar que aquela equação é verdadeira, que aquela proposição ela é verdadeira, né? E tem suas particularidades também. Então, gente, eu ia avançar nesse assunto, ia falar de anéis, mas eu dei uma recuada, que eu preciso a gente fazer mais exercícios da parte do que a gente foi dado de indução, que é a parte mais básica de teoria dos números, que a gente vai começar a avançar agora os assuntos de teoria dos números, né? Para dar os assuntos um pouco mais complexos, até chegar em equações diofânicas, né? Também que a gente vai falar. Então, gente, um forte abraço para vocês, certo? Muito obrigado e até a próxima aula.